como esse primeiro momento aqui, eu vou chamar Diego Souza, que é Principal Technical Manager aqui no César, e também é coordenador da especialização em Tech Lead e Liderança Técnica. Então, Diego, boa noite. Olá, Raíssa. Boa noite, Acontece. prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos aí, pessoal. É uma honra estar aqui falando um pouco dessa trajetória de Tech Lead e falar um pouco desse curso que a gente está preparando com muito carinho aí. Massa, Diego. Me conta um pouquinho aí sobre você. Eu apresentei você bem rapidamente, mas me conta aí, qual é a sua história aqui no César, sua história em tecnologia. Se apresenta um pouco mais para a gente. Claro. Então, eu estou no mercado de tecnologia há um pouco mais de 20 anos. Sou formado em ciência da computação, sou mestre em engenharia de software aqui pelo César School e sempre gostei muito da área técnica. Trabalhei com desenvolvimento para aplicativo mobile com Android, trabalhei com aplicação web, aplicação em nuvem, DevOps, um pouco de tudo. Mas eu sempre gostei dessa parte de liderança também, de lidar com pessoas, né? De olhar para a pessoa, ajudar ela na formação, de pensar a carreira dela e como fazer com que aquela pessoa também na área técnica conseguisse ser mais performática e estar feliz naquilo que ela faz. Então, nessa trajetória aí como tech leader, eu lidei com vários tipos de projetos, vários tipos de clientes e com pessoas com skills diferentes de entrega e comportamental. Então, posso dizer a você que, além do técnico, o soft skill é bem importante nessa carreira aí. Massa. Diego, vou então te fazer uma pergunta já, que você se apresentou aí como Tech Leader. Me conta um pouquinho aí sobre o que é esse papel, esse cargo. Enfim, explica aqui pra gente. Tá. O papel do tech leader, como o próprio nome diz, né, é uma liderança técnica. Então, é uma liderança, mas que não perde o aspecto técnico da coisa. Então, é um pouco diferente de uma gestão de projeto. O tech lead é aquele que realmente não vai deixar de olhar para a área técnica. Então, ele é muito aquela ponte técnica interna. Então, ele lidar muito com o gestor de projeto, com sua equipe, faz sua equipe entender aquilo que vai ser entregue para o cliente, entender o valor, que tecnologia utilizar. E também ele consegue traduzir, muitas vezes, isso para o lado do cliente, que não é técnico. Então, o que é aquilo que ele está fazendo? O que é que está sendo construído? O que é que vai agregar valor para aquele cliente? O que é que vai ser tornar isso um diferencial competitivo para ele? Então, ele orquestra todas essas etapas aí, né? Da solução técnica que vai ser construído, que agrade ao cliente, mas que ele consiga também ter uma construção coerente e de qualidade aqui do lado do time dele que está trabalhando com ele. Então, ele faz muita ponte também com o gestor de projeto, e olha o lado técnico, mas também olha para pessoas. Ele tem que entender o time que está fazendo com ele, a motivação do time, se o time tem aquele skill para trabalhar naquela tecnologia, se vai precisar de algum apoio maior, que formação ele tem que dar para aquele time. Então, ele é muito essa ponte entre esses mundos aí. Legal isso que você falou sobre a ponte entre os mundos, porque e também você mencionou assim que tem uma combinação de soft skills e hard skills. E um dos temas aqui de hoje é justamente falar sobre quais são as habilidades essenciais, né? E aí pensando no tech leader, quais são essas habilidades assim, que você pontuaria, tanto em relação a essa questão mais de soft skills, quanto os conhecimentos técnicos que você vê que essa pessoa deve ter para estar com esse papel, tá com esse cargo? Excelente pergunta. Em relação ao soft skill, eu diria que ele tem que ter uma capacidade de gestão também. Ele tem que entender de prazo, de escopo, premissa, risco. Tem que ter uma capacidade de lidar com pessoas, por mais que seja uma questão técnica. São pessoas que vão desenvolver aquela solução no dia a dia. Então, ele vai ter que saber conversar com as pessoas que são seus liderados, fazer um acompanhamento de carreira, ter uma visão de como aquela pessoa pode progredir e entregar mais, se mantendo motivada, ter uma boa comunicação, tanto internamente, com o gestor, com pessoas do projeto, com pessoas da empresa, quanto também com o cliente. Tem que desenvolver essa habilidade de ouvir bastante e saber traduzir isso aqui da melhor maneira. Tem que pensar muito em agilidade. O mundo que a gente vive hoje pede uma agilidade, uma entrega contínua de qualidade. E se ponderar a questão de hard skill, é a parte técnica que já vem da formação dele.
mas que também ele tem que estar sempre na vanguarda, olhando muito para tecnologias emergentes, uma questão de olhar para o futuro. Então, hoje ele pode estar trabalhando numa tecnologia específica, num contexto específico, mas ele tem que começar a pensar daqui a 4, 5 anos, o que é que o mercado vai pedir de tecnologia? O que é que eu tenho que começar a olhar de diferente para botar aqui na minha caixinha de ferramenta e continuar sendo competitivo e entregando cada vez mais para o meu cliente, né? Então, temas como a gente fala aqui, como dados, cibersegurança, nuvem. Então, por mais que não seja da área que ele atua, ele vai precisar, em algum momento, ter esse conhecimento para se tornar competitivo no mercado. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, só para esclarecer um pouco mais também a diferença desse papel para outros papéis que podem ter um nível assim de senioridade na área de tecnologia, como por exemplo, desenvolvedor sênior, ou enfim, algum outro papel assim de staff também, uma pessoa que é staff técnico da equipe, de uma empresa. Qual a diferença assim desses papéis e outros também em relação a um de tech lead? Certo. No mercado, muitas vezes, um engenheiro sênior ele já assume algum papel de liderança. Então, assim, o líder técnico ele tem camadas diferentes de atuação. Então, por exemplo, eu tenho aquele líder técnico que olha para um projeto, eu tenho um líder técnico que olha para mais de um projeto ou para um programa, e eu posso ter um líder técnico que é aquele que é uma referência da instituição. Então, ele tem uma visão mais estratégica de visão da coisa, né? Então, quando a gente olha divisão de carreira, então o mercado fala muito de gestão técnica, tech leader, staff software engineer, mas aí, em alguns casos, a diferença do tech manager para o staff, geralmente que o staff é aquele cara que aprofunda muito no contexto técnico, mas não muito no soft skill, na parte de gestão. Então, ele realmente é uma pessoa que aprofunda muito no técnico, mas não quer acompanhar a carreira de colaborador, não quer estar acompanhando o dia a dia de um engenheiro. Mas, na prática, uma hora ele vai precisar fazer isso, porque vai ser essencial, porque ele, naturalmente ele se torna uma referência técnica, mesmo que ele não queira. E ele vai vendo que não é tão difícil desenvolver essa habilidade. Então, uma liderança está sempre conversando com o meu liderado? Não. A vez ou outra você chamar ele para escrever um código com você, ele vê a melhor maneira de ser feito e você está te capacitando aquela pessoa. Então, a gente já teve algumas experiências aqui de pessoas que quebraram essa barreira por saber que seria necessário desenvolver esse soft skill. Isso é interessante que você falou, porque a próxima pergunta é de como se tornar tech lead, mas antes de fazer essa pergunta exatamente, queria voltar um pouquinho nisso que você comentou sobre essas soft skills, que aqui o pessoal já trouxe algumas questões, né? Por exemplo, ser mais generalista, ser um profissional adaptável, e você mencionou, por exemplo, gestão de pessoas e liderança, e por vezes na área de tecnologia, ou até mesmo em outras áreas, né, quem está também fazendo uma migração para tecnologia e se desenvolvendo, acaba tendo um foco maior no desenvolvimento dos conhecimentos técnicos e se identificando um pouco mais com esse papel dentro de uma equipe, e não consegue realmente se identificar com gestão de pessoas ou liderança, né? Então, assim, pensando um pouco nisso, assim, quais os caminhos assim que uma pessoa poderia entender ou se esse papel funcionaria para ela como tech lead, de conseguir também entender quais são essas barreiras, se elas realmente existem, e entender um pouco mais como pegar um pouco dessas habilidades para a carreira dela de forma geral, e aí também se tornando tech lead, assim, enfim, duas perguntas em uma só, você desmistificar um pouco assim desse entendimento dessas soft skills e também entrar aí um pouquinho de como é que a pessoa pode se tornar um tech lead. Tá, legal. Teve uma afirmação que você fez aí no chat que eu gosto muito, que é a pessoa ser generalista, né? Então, hoje tem que ter muito a questão do especialista e do generalista. Eu gosto da pessoa que é especialista, mas é que ela tem uma visão generalista. Ou seja, ela pode escolher dentro de tecnologia uma área que ela quer se aperfeiçoar, mas isso não é impeditivo para que ela olhe para o mundo ao redor daquilo que pode ser algo a mais na caixinha de ferramenta dela, nível de tecnologia. E com relação a soft skills, quando a gente fala tech leader, liderar pessoas é um dos pilares para ser um tech leader. Mas, por exemplo, um tech leader tem que saber gestão de projeto, ele tem que entender qual prazo, qual o escopo, qual o custo que eu tenho. Ele tem que ter uma visão estratégica daquela entrega, do que pode agregar mais para o cliente. Ele tem que ter uma visão também de produto. Isso que eu estou entregando, o quão é mais competitivo? O que é que eu tenho que fazer para entregar mais rápido? Como é que o meu cliente está botando um monte de dificuldade para eu entregar uma coisa, mas como é que eu acho um caminho? Então,
não é só, nunca vai ser só técnico o papel do tech leader. Então, tem soft skill, mas tem alguns outros hard skills que se complementam. E uma coisa que eu gostaria de dizer é, experimente. Eu já vi muitos casos da pessoa dizer que não queria liderar pessoas, e hoje em dia não veio que não, bicho de sete cabeças. Às vezes faltava um treinamento, faltava um direcionamento, você mostrar como é que se faz, e essa pessoa consegue adquirir essa habilidade com o tempo. Legal. Eu acho que isso é bom para o pessoal ouvir, né? Essa questão de poder experimentar, assim, entender, se identifica, e quebrar um pouco dessas barreiras, realmente, assim, do que pode ser ter uma equipe, né, para estar aí fazendo toda a gestão. Exato. Diego, já vi aqui no chat algumas perguntas bem legais, assim, algumas relacionadas já ao curso. A Uhum. gente acabou não falando dele até então, mas aí eu queria aproveitar justamente esse momento para te perguntar um pouco assim sobre como foi que surgiu a ideia do curso, é uma necessidade de mercado que você enxerga, e também apresentar o curso. O que é esse curso? O que é a especialização em Tech Lead aqui da SES School? Aí você pode explicar aqui para a gente um pouquinho? Posso, com certeza. Então, o que a gente viu, a gente considera sim uma necessidade de mercado. A formação de tech lead não é o que você vê na sua formação natural. Você vê muitas disciplinas ali na graduação, mas é algo que hoje em dia, na prática, você vai aprender com experiência. Mas existem caminhos que a gente pode guiar o aluno, guiar uma pessoa para dizer, ó, vá por esse caminho que você consegue pensar uma liderança técnica. Então, olhando o caminho de como a gente conseguiu formar bons líderes, a gente pensou com muito carinho esse curso aqui, dividido em 5 grandes pilares, né? Então, a gente fala de gestão de projetos, que é para você conseguir ter uma visão de gestão realmente, mesmo você sendo um líder técnico, você sendo da parte técnica, você começar a aprofundar mais do que é uma gestão, o que é realmente agilidade no dia a dia, a gente sabendo que, eu sei que muita gente trabalha com metodologia ágil, mas tem uns perrengues, como é que a gente realmente garante a entrega ágil e de qualidade para o cliente, como é que a gente pensa em produto, e aí a gente tem a parte técnica ali, em outros 2 pilares, que são engenharia avançada e cloud e segurança, que a gente vai falar de arquitetura de software, da parte de dados, IA, DevSecOps. A gente parte para outro pilar, que é inovação em pessoas. Então, entra muito de soft skill. Perceba que pessoas é um dos pilares que a gente trata, assim como inovação, como é que se lidar com pessoas. Na prática, é alguém que vai fazer a entrega lá. E, por fim, gestão estratégica. A gente não está limitando a um líder técnico de projeto. A gente tem essa visão da liderança técnica estratégica já pensando nos próximos passos. Hoje eu já sou líder técnico. Eu posso fazer esse curso? Com toda certeza. Porque você vai ter outro nível de olhar estratégico da atuação técnica que você pode ter numa organização ou no mercado. Massa. Inclusive, enquanto você falava, eu já peguei aqui um slide que a gente tinha aqui preparado sobre a estrutura do curso. E aí, acho que seria interessante se você também poder aprofundar um pouco assim sobre essa questão, porque na sua fala eu entendi que ele é bem equilibrado, né, em relação a justamente esse ponto de gestão de pessoas e liderança, mas também está se atualizando, está se desenvolvendo cada vez mais em relação às habilidades técnicas. Aí você pode explicar um pouquinho mais como foi pensado essa estrutura do curso, o que é que os estudantes podem esperar também de cada um desses módulos? Perfeito. No módulo de gestão, o objetivo realmente é a gente aprofundar na parte de gestão e agilidade, tanto de produto quanto de software, além do dia a dia. E aí a gente tem o módulo de engenharia avançada, porque a gente não vai apenas falar mais do mesmo, quando a gente tem uma disciplina, por exemplo, de arquitetura. A gente vai falar de arquitetura e gestão na vanguarda. Então, realmente, é para um líder técnico hoje, uma pessoa que quer se tornar líder, saber como tomar decisões arquiteturais daquilo que vai usar ou não no produto que vai se desenvolver. E aí, ainda em engenharia avançada, a gente vai falar de dados, IA e a parte de qualidade de software e entrega, que é uma coisa que é necessária para um líder técnico saber hoje em dia. O eixo cloud e segurança também é um eixo bem técnico de vanguarda. Então, você entender termos de computação em nuvem, nuvem híbrida, nuvem pública, privada. Falar um pouco de DevSecOps, que é o DevOps já também focado em segurança. E em cibersegurança em si. Hoje em dia, a gente não pode pensar em nenhuma solução sem pensar em segurança. Então, a gente entende que esses módulos 2 e 3 aí são vanguarda de tecnologia que todo tech leader deve ter aí, pensando não só para o presente, como também para o futuro. E aí o módulo 4, que a gente está falando de inovação em pessoas, é realmente a gente ter uma visão
de gestão de pessoas, como a gente faz uma seleção e onboarding. Então, geralmente, o líder técnico tem uma etapa que é fazer entrevista técnica. Quais são as boas práticas? Como é que a gente traz pessoas boas para o nosso contexto? E como a gente realmente faz um onboard bom deles para que eles consigam entregar mais rápido. E aí a gente também fala aqui um pouco de design thinking para a parte de inovação. E gestão estratégica, GL, olhando, ó, eu sou um líder, eu entendo a parte de gestão, eu entendo a parte de técnica, como é que eu penso agora estrategicamente? Então, métrica, OKR, tomada de decisão técnica também baseada em dados, ferramentas de IA para a produtividade desse líder técnico. Então, esse curso foi pensado justamente pensando no modelo inicial. A gente quer formar uma liderança técnica, mas que ele tenha essa visão de gestão de pessoas e inovação. Legal, super completo, né? Assim, passa por basicamente todos os pontos. Eu estou vendo aqui chegaram algumas dúvidas relacionadas assim um pouco sobre o perfil de quem seria esse estudante para a especialização em Tech Lead. Vou até colocar aqui duas dessas perguntas para você responder de uma vez só, que uma foi do LinkedIn, que a gente recebeu aqui da Nathalie Chaves. Ela está perguntando se esse curso contempla os designs ou mais indicado para tech, voltado para programação. E o outro foi de Carlos Henrique, que ele perguntou se para esse curso precisa de alguma formação técnica prévia. Então, assim, tu pode explicar um pouquinho qual seria, assim, o público desse curso, para quem seria o ideal, se é para todo mundo, pessoal de tech, realmente programação, enfim, precisa dessa comprovação prévia, como é que funciona? O ideal realmente é que tenha alguma formação técnica, justamente por causa desses módulos 2 e 3, né? Então, o objetivo é uma formação de liderança técnica. Então, ter algum contato anterior com programação, com desenvolvimento, o processo de engenharia de software é primordial, porque realmente é de parte do princípio que o estudante que está vindo para esse curso, ele já teve algum contato técnico em algum projeto. Entendi. Então, realmente, o pessoal. E também, assim, logo no começo a gente teve um aqui falando sobre é, se uma pessoa júnior seria indicada para estar fazendo esse curso. Uma pessoa júnior na área de tecnologia. Deixa eu pegar aqui, acho que foi de Carlos, no comecinho. O que é que você acha? Se é um júnior que está realmente ali com pouco tempo de experiência, eu pediria para ele esperar mais alguns anos aí de mercado, justamente para ele entender essa dinâmica do dia a dia de entrega, até de ele ser não um líder técnico, mas um ponto focal de alguma frente, que é o prévio que eu chamo de liderança técnica, para ele conseguir entender esse contexto. Se ele já se acha, já entende, já trabalhou com algum tipo de tecnologia, dentro de algum projeto, rodou mais de um projeto, e vê que não tem dificuldade nas disciplinas técnicas, eu não vejo problema. Então, isso é bom. Tem o pessoal acho que, da nossa graduação, o pessoal também graduado que já tem uma atuação no mercado, que já comentou aqui um pouquinho em relação a isso aqui no chat também, que pode estar se interessando pela especialização, né, descobrindo um pouquinho sobre ela. Gente, a gente colocou aqui no chat também um link relacionado à especialização, que é a página do site da gente, que tem mais detalhes sobre o curso. Vou colocar aqui na tela também o QR Code que vocês podem estar escaneando. E aí vocês podem estar vendo essa página no site, tirando um pouco mais de dúvida. A gente passou aqui um pouquinho também sobre a estrutura do curso. Diego, eu queria te perguntar mais algumas coisinhas, assim, rapidinho também, sobre o corpo docente do curso. Acho que seria interessante. Você falou sobre a sua atuação, você está aqui como coordenador, mas também especificou aí que a estrutura do curso ela é bem completa. Então, como é que funciona também em relação ao corpo docente? Quem são esses profissionais aí que você pode estar destacando para a gente, que fazem parte também, que o pessoal vai estar estudando com eles? Boa pergunta. Todos os professores que a gente está escolhendo para o curso têm vivência naquela disciplina, não só na parte acadêmica, mas eles são referências também no mercado. Então, vamos ter professores do César, tem um pessoal aí do Nubank, da OLX. Então, a gente realmente está trazendo para cada disciplina um profissional que teve vivência e experiência naquilo, justamente para compartilhar esse dia a dia. Como é uma formação técnica de gestão, a gente está prezando muito por esse professor ter tido algum tipo de experiência prévia naquela disciplina, naquele conteúdo. Então, podem esperar um corpo docente aí bem legal.
Massa, Diego. Queria aproveitar aqui para também pedir para o pessoal mandar mais perguntas no chat, gente, porque daqui a pouquinho, faltando aí 5 minutos para a gente fazer uma transição, como o Danilo comentou aí no início, a gente também vai estar falando sobre análise de IA ou análise de dados e IA. A gente também trouxe alguns convidados, então a gente vai ter essa mudança aqui de conteúdo nesse momento. Mas antes disso, queria pedir que vocês pudessem estar enviando aí algumas perguntas. A gente vai também estar respondendo vocês. E eu vou falar aqui também um pouquinho sobre algumas questões relacionadas a esse lançamento do curso. Então, esse curso e também o de análise de dados IA são dois novos cursos da SES School. Eles fazem parte aqui do nosso portfólio de especializações. São novidades que a gente começou a ter nesse momento aqui, nesse segundo semestre do ano de 2024. Então, vocês vão estar aí lidando com a primeira turma da especialização em Tech Lead, liderança técnica, e também a primeira turma em relação ao curso, a especialização com a Neurotech, que é a de análise de dados e IA. Sobre esse curso da gente, a gente está com o lançamento, então nessa estrutura de lançamento, a gente está com 10% de desconto nas mensalidades. Vocês podem estar clicando também aí no link do chat ou fazendo o escaneamento nesse QR Code para ir direto para a página de checkout, página de inscrição, que vocês também vão ter uma olhada assim mais detalhes do que isso é necessário para a inscrição e principalmente em relação aos valores. Então, a gente tem com esse 10% de desconto até o dia 16. São 2 semanas para vocês estarem conhecendo o curso, vendo aí um pouco mais, com mais detalhes, como é o corpo docente, conversando com o Diego também. O Diego está aqui super à disposição, super disponível para conversar com vocês. A gente também aqui da SES School, para vocês poderem estar conhecendo o curso. Então, até o dia 16, a gente está com essa condição especial de 10% do lançamento. E falando sobre também essas questões de pagamento, a gente tem 2 formas de pagamento que vocês podem escolher. O curso, na verdade, ele tem duração de 12 meses, né, Diego? É um Isso. ponto bem interessante também para a gente falar aqui em relação ao curso. Então, é um curso bem imersivo, bem prático, e que a gente, vendo esse discurso todo que Diego trouxe, né, sobre essa necessidade de profissionais, líderes técnicos em diversas equipes, em diversas empresas, então a gente também pensou em um curso muito completo e rápido, né? Então, a cada disciplina, a pessoa vai estar ali já desenvolvendo alguma habilidade, já desenvolvendo algo para praticar no próximo dia do trabalho. Mas, voltando aqui, a gente tem aí 2 opções de pagamentos, 12 vezes ou 18 vezes. As inscrições também estão abertas, né? Então, você pode se inscrever e pode escolher também como é que vai ser a sua forma de pagamento. É bem importante vocês colocarem essa data aí em mente, dia 16, porque depois disso a gente vai estar trabalhando com valor integral. Então, esse evento de lançamento também ajuda que vocês já terem noção de como é que funciona um pouquinho aí desse curso e também estarem aí bem cientes de quais são os benefícios de estarem conhecendo ele agora. Então, Diego, eu vou aproveitar e pegar aqui mais uma pergunta que a gente recebeu. Foi aqui falando um pouquinho sobre a questão de se precisa de entrega de TCC, de artigo ou algum projeto, e qual a metodologia utilizada no curso. Você pode explicar um pouquinho assim como é que funciona essa parte prática do curso? Sim, a metodologia, a ideia é que a gente trabalha com PBL também, baseado em problema, e sim, a gente vai ter aula teórica e prática. Então, as disciplinas técnicas, com certeza, a gente vai ter todo momento de explicação, mas a gente espera também que tenha um momento de realmente colocar a mão na massa, com o apoio do professor, com entrega de resultado, né? Então, vai ser bem prática mesmo, para vocês saírem sabendo como faz. Importantíssimo, né? Exatamente. A gente vai ficar só na teoria, não, nem se preocupem. Exato. Antônio está aqui, on fire, perguntando. Antônio Liz perguntou aqui se o curso inclui projetos reais ou cases de estudos práticos. Sim, uma coisa que eu venho pedir aos professores é que justamente a gente traga cases do dia a dia de vivência deles. Então, eles vão trazer problemas que passaram, compartilhar com vocês, em sala de aula, tentar resolver. A gente vai ter momento aí que ele vai passar desafios para vocês fazerem também. Então, a ideia é que seja bem prático mesmo. Massa. Uma questão aqui que Luan perguntou sobre a questão de entrega de TCC. A entrega de TCC não é obrigatória em pós-graduação, como a gente também respondeu aqui no chat. Porém,
como o Diego comentou, é um curso prático. Então, o tempo todo vocês vão estar ali tendo esses entregáveis, que são justamente esses desafios práticos que vão estar acontecendo ao longo das disciplinas, ao longo das aulas. Aí, Pedro perguntou aqui, vai ter aquela pegada de entrega de produtos, como acontece no mestrado profissional? Possivelmente Aluno, dentro né? dos módulos. Como a gente vai ser dividido em módulos, você vai ter entrega da disciplina, mas, por exemplo, eu tenho um módulo chamado Cloud e Segurança. Então, cada disciplina dentro desse módulo, você vai ter entregável dela, bem prático, mas a gente está pensando aí em um modelo de como é que a gente faz algo integrador. Você vai entregar algo que envolva nuvem, segurança e DevOps. Então, sim. Massa. Diego, queria agradecer você por estar aqui conosco. Foi um bate-papo bem rápido, mas eu acho que a gente passou assim por pontos bem interessantes. O pessoal também aí no chat bem empolgado, né, mandando perguntas. Peço para que vocês não deixem de mandar, a gente vai conseguir responder também aqui para vocês, mesmo que não, eu e Diego a gente não esteja mais ao vivo daqui a pouquinho. Diego, então, te agradeço por estar aqui com a gente. Eu que Valeu. agradeço, Raíssa, o convite. Agradeço a todos que estão participando. E como você disse, estou à disposição. Quiserem mandar pergunta, adicionar aí no LinkedIn, fiquem bem à vontade, que eu vou estar sempre em contato aqui com a Raíssa para atender vocês. Então, obrigado aí a todos.